Muito boa tarde. Damos as boas-vindas aos nossos ouvintes para mais uma tarde de partilha com estes programas cuja iniciativa e cuja razão de existência é a reflexão. É a reflexão, é o pensarmos em tudo aquilo que existe, que nos rodeia, que faz parte de nós, mas que de alguma forma se encontra numa dimensão além de nós, dimensões de fácil acesso, dimensões que precisamos de aprender a reconhecer, aceitar e a conviver. Hoje temos o prazer de ter cá connosco o professor Rui Fonseca, que além do seu aspecto profissional na área do ensino, é também escritor, talvez coincidência na área da poesia, mas o professor Rui Fonseca fará a sua própria apresentação. Boa tarde, Rui, como está? Boa tarde. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite e vamos então conversar um bocadinho. O tema que eu teria de preferência para falarmos hoje é o título de um dos seus livros. Fala-nos um bocadinho desse título, ainda que eu acredito que é um tema que iremos abordar progressivamente ao longo do programa, mas esse livro foi lançado há 2 anos, creio. Não, tem mais tempo. Sim, no Porto foi apresentado há 2 anos. Contudo, eu penso que ele é de 2006, se não estou em erro. Portanto, já tem 6 anos, não é? A questão de Portugal e o Quinto Império por cumprir. O Quinto Império sempre foi uma temática muito interessante no que toca ao desenvolvimento do pensamento português. E eu achei que havia um vazio no momento em que escrevi o livro, tendo em conta a morte do Agostinho da Silva, já há um tempo, como é óbvio, mas com a sua morte, esta temática, caso que também morreu em si mesmo. Eu achei que estaríamos no tempo de a recuperar. E por isso escrevi toda esta temática evolutiva. E se o Quinto Império existir, ele está sempre ligado, para nós portugueses, a Portugal. No momento conturbado que vivíamos e continuamos a viver, daí a questão de Portugal e o Quinto Império por cumprir, porque categoricamente nem sei quando é que será o tempo, como é lógico. Quando se fala em Quinto Império e tendo em conta toda a história da nossa nacionalidade, a Portugalidade, como normalmente se chama, por vezes há pessoas que não estão, enfim, não estão tanto por dentro deste tema e provavelmente leva-as a pensar de novo na conquista, numa reconquista do poder, através do poder também, não é? Do poder das armas e da reconquista de territórios, etc. Aquilo que eu acredito que é o Quinto Império, na realidade não tem nada a ver com um império materializado. É o império subtil, é o império já numa outra dimensão. Pelo menos é isso que eu penso que Agostinho da Silva também tentava fazer-nos perceber isso. Não conheço a fundo a obra de Agostinho da Silva, com pena minha, vou tentando, mas que admiro imenso. É esse o seu parecer, Rui, do que é o Quinto Império? O tema é muito estranho e difícil de compreendermos, e muito mais estranho é refletir sobre ele assim, de uma forma lúcida e aberta, porque ele é muito complicado. Contudo, efetivamente, tem que existir aqui um campo idealista, um campo de fraternidade entre toda a humanidade, porque de outra forma não pode existir esse Quinto Império. Se em tempos idos e ainda hoje parte da humanidade se mantém ligada às armas, à guerra, não pode ser esse o caminho. O caminho tem que ser categoricamente uma entrada num abraço fraterno, que é difícil de construir, como é lógico, porque há interesses instalados no mundo. E por isso é que, no que toca à nossa história, o próprio Agostinho da Silva dizia: atenção, portugueses, se um dia julgardes de novo que tentes que partir para o Quinto Império, saibais, ficai a saber que no Quinto Império ninguém manda ninguém. Não há imperadores nem servos. Portanto, há realmente um abraço fraterno em toda a humanidade. Se existir um povo capaz de construir este sonho, será que somos nós? Quem sabe? Ou seja, pelas condições gerais mundiais que estamos a vivenciar, não existem ainda condições para um Quinto Império, seja lá onde for, não é? Mas que se ele venha a existir, poderá eventualmente Portugal ser a gênese
desse Quinto Império. Já ouvi esta frase na boca de algumas pessoas, concretamente sobre uma pessoa enfim, que escreve e que faz palestras, que é o André Louro de Almeida, em que ele diz, nos chama a nós e a outros países um país sacerdotal. Esta denominação de país sacerdotal, creio eu, tem muito a ver com isto, porque toda a nossa missão, aliás, mesmo do que foi feito, e de uma forma, quantas vezes, através da violência e, no fundo, das armas que existiam, não é? Para se tomar o poder, mas tivemos sempre um tipo de postura, se calhar muito diferenciada em relação a outros países e outros povos do mundo. Será por isso que será Portugal o berço desse Quinto Império? Sim, em princípio penso que sim. Eu queria só para já colocar aqui uma tónica nova, que é a passagem de Portugal para a Portugalidade, ou seja, para os Palopes. Eu queria fazer aqui o reforço de que Portugal, enquanto língua, já não é só Portugal. A língua portuguesa, como diria muito bem o Bernardo Soares, é um semi-heterónimo, Fernando Pessoa, alertou-nos categoricamente para que Portugal, por si, já não está sozinho. E não estando sozinho, tem que saber confraternizar com aqueles que falam a sua língua. Portanto, se um dia tivermos possibilidades de entrar neste sonho, para já utópico, do Quinto Império, e a sua construção tem que ser sempre feita no âmbito da Portugalidade, nunca no âmbito de Portugal, no meu entender, categoricamente. Na construção da história, sim, isso parece-me que foi realmente um ponto marcante, um ponto diferente, apesar das armas da altura e da necessidade, podemos considerá-las estúpidas, sem dúvida, mas eram aquilo que na altura os homens sabiam fazer. Mas mesmo assim, e penso que é importante reforçar a questão aqui da gênese da nacionalidade no âmbito do sonho templário. Para mim e para muitos outros pensadores da nossa língua, Portugal nasceu por uma vontade de determinação futura dos próprios templários. Não é por alguma razão que o próprio Afonso Henriques, o seu pai, era primo de Bernardo de Claraval, portanto, no fundo, o mestre ideológico da Ordem dos Templários. E se França falhou nesse sonho templário, porque enveredou por políticas muito mais imperialistas do que a nossa, nós também enveredámos por uma política imperialista, mas se calhar por necessidade, como é que vamos dar novos mundos ao mundo, quando a dinâmica da altura era uma dinâmica de confronto, não é? Portanto, não existia a dinâmica da palavra. Hoje, felizmente, temos essa dinâmica. Portanto, na época, a matriz templária que nasceu em Portugal, para mim, foi uma matriz de salvaguarda. Ou seja, se a Europa falhasse como falhou, digamos que nós templários, os templários teriam aqui um cantinho onde as suas ideias poderiam continuar. E realmente este é o berço, no meu entender, essa gênese, é uma gênese fantástica, uma espécie de contracultura, de contracorrente ao poder instituído em Roma e em França e em toda a Europa, neste cantinho quase esquecido e ignorado por toda a gente, que poderia lançar as sementes de uma nova humanidade, que me parece que surtiu efeito até ao momento em que os templários foram vivos entre aspas, em Portugal, porque eles, infelizmente, acabaram por ser destruídos, presos e terminaram o seu projeto na Portugalidade no reinado de Dom João III, e com este fim de ciclo dos templários, iniciados, obviamente, com Dom Henrique e com o primeiro rei Afonso Henriques, digamos que perdeu-se Portugal. E isso é o que nós podemos constatar na história, que nós acabámos por ficar perdidos com a ausência da inteligência, que foi sempre uma inteligência superior, que trabalhou em prol da Portugalidade, no contexto da ideia templária. Ou seja, também um berço também para os templários. Logicamente. E com, aliás, Bernardo de Claraval, um grande pensador, um ser extraordinário, que eu recomendo que as pessoas puderem pesquisar. Em relação a este Quinto Império, existe uma versão, ou existem ideias que dizem que está ainda ligado a algo antiquíssimo, que são as próprias profecias de Daniel, do profeta Daniel. E fazem ali uma ponte a algo tão antigo. Será que essa ponte é verídica dentro das pesquisas que também o Rui fez em relação a todo este tema? Podemos levar este Quinto Império a essa época, dessas profecias desses reis
tão antigos, não é? Tão antes da nossa era, e num ponto, a nível geográfico, tão distante de nós, que não tinham nada a ver. Será que existe realmente toda esta continuidade? Porque, no fundo, isto é uma esfera, não é? E isso existirá, essa ligação às profecias de Daniel? Se o Quinto Império for uma realidade que perpassa a história, categoricamente sim, ele tem ligação às profecias de Daniel. Vamos contextualizar. Na época, portanto, o rei era Nabucodonosor, terá tido um sonho sobre uma estátua com cinco elementos, e que pela sua distribuição ficaria um último elemento. O não saber, tanto descodificar este sonho, levou precisamente a que fosse Daniel, o profeta Daniel, que na época estava em cativeiro, estava preso, como toda a elite, e não só todo o povo judeu, tinha sido levado para cativeiro para a Babilónia, portanto, o segundo cativeiro deste povo, o primeiro foi no Egito. E esta descodificação fala que efetivamente existiria um tempo em que iria surgir na Terra apenas uma espécie de um único império. E a descodificação de Daniel é feita através do seu Deus. E é importante que aqui contextualizemos o Deus do Antigo Testamento. O Deus do Antigo Testamento é conhecido como Javé ou Jeová, seja como for, e é em função da ligação deste profeta ao seu Deus que é feita a descodificação do sonho. Portanto, do sonho e do mito, ou da utopia do Quinto Império. Há uma ligação já às divindades, que podemos entendê-la como positiva ou não, mas ela tem que ser entendida neste contexto. Contudo, eu queria meter aqui um pequenino dado novo, que é o seguinte: em toda a história, ou nos subterrâneos da história, entre aspas, daquilo que a gente conhece, dos textos de Salomão, mesmo dos textos de Zaratustra, o próprio Pitágoras, surge um outro ser, eventualmente de uma dimensão paralela a este ser chamado Javé, que é Sofia. E Sofia é um ser que ainda não entendemos muito bem o seu posicionamento no cosmos, no universo, no seu relacionamento connosco, mas ele também é responsável pela questão do mito do Quinto Império. Portanto, nesta descodificação, no meu entender, existem dois seres. Um, que nós conhecemos categoricamente ao nível do Antigo Testamento, com o nome Javé ou Jeová, e um segundo, que é correlativo a este mesmo ser e contexto, mas que perpassa o próprio Antigo Testamento e algumas filosofias do Médio Oriente, com o nome de Sofia. Uma personagem ainda enigmática, mas que eu penso que a breve trecho, com a reflexão, com o estudo, poderemos entendê-lo melhor. Assim sendo, o Quinto Império é uma ideia, ou é um sonho, ou um mito, uma tendência que tem mais ou menos 2500 anos na história da humanidade, e ela foi agarrada positivamente pelo pensamento português, volto a referir, nesse contexto da sua ligação ao pensamento templar. E eu acho que aqui era importante podermos fazer uma reflexão do porquê sobre essa matéria. Com certeza que sim. Sofia, ou sabedoria, não é? Sim, que é como a gnose, no fundo, a gnose. As profecias, ou a versão que Daniel dá ao rei, na minha opinião, de uma forma muito simples, dizer-lhe: temos que ultrapassar precisamente a materialidade. E esse ultrapassar da materialidade está a tentar ser feito há muito mais que isso, mas pronto, desde essa altura. E ainda hoje, como falávamos ali em off, ainda temos um longo caminho para andar. E será a Sofia, ou a gnose, a sabedoria, esse ponto a alcançar? É como se entre dois pontos, não é, um caminho a percorrer, uma linha, e que estaremos muito próximos já desse patamar de sabedoria, apesar que dentro da humanidade que hoje existe, o que se nota também é graus muito diferenciados de conhecimento, de sensibilidade, de posturas em relação àquilo que somos para além de nós, não é? A parte subtil daquilo que somos como seres humanos. Mas tudo isto requer grandes reflexões e profundas reflexões. No entanto, e ainda nesta primeira parte, e dado que falou nisso, que é a Portugalidade em termos de Portugal, Palopes e não só, e aproveitando o nome deste programa, que é Ponto de Palavras,
e eu gostava que o Rui pudesse agora fazer uma ponte de toda esta reflexão que temos estado a fazer para o seu livro, porque também, por aquilo que eu entendo e não o conheço ainda, não tive a oportunidade de o conhecer em profundidade, mas faz aqui uma reunião que é Portugal, Brasil, Moçambique e Angola. Porquê essa escolha? E porque os Palopes não são só estes dois países? Porquê esta escolha de Angola, Moçambique? Brasil, se calhar, é mais natural, Sim. digamos assim. Porque a grande questão é que nós, quando estamos no palco da história, custa-nos ver os acontecimentos seguintes. Mas se nós verificarmos, obviamente o Brasil, pelo seu desenvolvimento, que é um país grandioso, como é lógico, mas os países que são humildes e que se estão a querer construir têm categoricamente uma palavra a dizer. Até porque tem um posicionamento estratégico muito interessante. Nós verificamos hoje que a Europa está em decadência. Aliás, curiosamente, se nós verificarmos, o autor que melhor faz a leitura do Quinto Império é necessariamente Fernando Pessoa. E o Fernando Pessoa diz no seu poema do Quinto Império da Mensagem que após os 4 impérios, que serão Grécia, Roma, Cristandade e Europa, surgirá o quinto. E nós estamos a assistir à derrocada do Quinto Império. Do Quarto Império, desculpa. Nunca ninguém foi tão subtil quanto Fernando Pessoa no entendimento desta matéria. Ora, se o Norte, entre aspas, vai acabar por ruir, mais tarde ou mais cedo, digamos que o Sul é a nossa salvaguarda. E, portanto, se tivermos que edificar um novo projeto de humanidade, esse projeto tem que se implementar a partir do Sul. Quem fala a nossa língua está praticamente toda ela no Sul, para além de nós, como é óbvio, no Sul do planeta. Portanto, é em função desse contexto que deve surgir uma nova dinâmica de entendimento entre a humanidade quando chegamos à conclusão e à constatação do falhanço, por vontade própria, como é lógico, do que pode vir a acontecer ao mundo. Portanto, é nesse sentido que a Portugalidade, a língua portuguesa, no Brasil, Angola, Moçambique, obviamente, Papua Guiné, Timor, que são importantes, mas para além de nós, portanto, estes são os países que são muito mais fortes, vão estar muito mais estabelecidos e enraizados com políticas, a política para aqui não interessa, mas interessa a evolução económica e social que os povos possam vir a fazer de si mesmos. Portanto, Angola, Brasil e próprio Moçambique têm que ser uma mais-valia portanto, no edificar das nossas ideias que estão espalhadas pelo mundo, não são o panágio apenas do Portugal que é nosso aqui. Portanto, todos os grandes pensadores acabam por, e até por uma questão pode vir a ser uma questão de necessidade. É uma questão de necessidade de ressurgir uma nova humanidade. Portanto, como demos novos mundos ao mundo, quando foi de descobrimentos, como diz Camões e muito bem, poderemos estar de novo de dar novos mundos ao mundo, agora no âmbito de uma construção fraterna. Obviamente que esta construção tem que ser espiritual, mas não é por si só espiritual, é uma necessidade da humanidade, uma necessidade de construirmos novos feitos muito mais congregados, e não é por alguma razão que o Bandarra, que é portanto, o primeiro grande mentor deste contexto, o contexto do Quinto Império, a dizer que Portugal está talhado para poder estabelecer pontes para edificar uma paz definitiva na humanidade, coisa que só muito mais tarde o pensador Immanuel Kant conseguiu por edificar ao nível do campo teórico com a questão da paz perpétua no reino dos filhos. Portanto, é interessante vermos até estas ligações. Exatamente. Ou seja, essa a alma lusitana é a essência. Será essa a essência da alma lusitana? Sem querer arvorar-nos em diferentes, em mais evoluídos, enfim, em especiais, que com certeza que não somos, mas realmente Portugal e a alma portuguesa têm alguma coisa de especial, porque dentro de tantos seres com tantos conhecimentos, como esses que nomeou e muitos mais, a própria gênese dos templários aqui em Portugal, que era um dado que eu nunca tinha pensado, ou seja, agora encontro se calhar respostas a muitas coisas, como falávamos em off, é um dos temas que eu pesquiso e de meu interesse pessoal, mas nunca tinha visto isto sob essa forma como me explicou. Todos os dias aprendemos alguma coisa e isto é fantástico, que é, na realidade, a construção de Portugal como país,
foi delineada com propósito. Sim. É isso, foi É isso. delineada e foi delineada pelos templários. No meu entender, sim, claramente. Mas vou um bocadinho atrás, à questão da alma lusitana. Os gregos da antiga Grécia, obviamente, homens de grande saber, de grande sabedoria, chamavam aos povos que existiam aqui na península, sobretudo ao povo, tanto que ainda não era lusitano, mas que viria a ser lusitano, consideravam que eram os homens das terras de Ofiusa. E é interessante recuperar esta matéria. Ofiusa significa, para os gregos, a inteligência. Portanto, seria a serpente, desculpa. A serpente, sabe a serpente. Seriam, portanto, as terras da serpente, portanto, da sabedoria, da sábia serpente, mas que eles colocavam uma particularidade. Diziam que a serpente tinha vindo do mar. E se entendermos isto, de certa forma, à luz de toda uma história que continua a ser mítica, infelizmente, ou felizmente, não faço ideia, há uma referência categórica aqui à Atlântida. Se a serpente existiu, isso veio do mar, teve que vir da Atlântida. Aliás, é essa a reflexão que faz António Quadros também nas suas pesquisas. Contudo, o António Quadros diz que, sendo a Atlântida um mito, ele prefere descartá-lo. E, portanto, os atlantes serão que seus próprios portugueses. E eu prefiro pensar, eventualmente, ainda no mito, que a Atlântida possa ser uma realidade e, portanto, nós teremos que ser, eventualmente e possivelmente, sobreviventes à Atlântida. É nesse contexto que a alma lusitana, tendo surgido a catástrofe da Atlântida, se existiu uma aprendizagem na nossa gênese, quase uma gênese da ADN, digamos assim, sim. É a tentativa de fazer algo daquilo que foi positivo dentro daquilo que foi mal feito. E essa semente para o futuro, que é um futuro que no tempo tem que passar e ter muitas metamorfoses, foi depois recuperada precisamente pelos templários como esse projeto de missão de servir, embora nem sempre sabemos servir bem, não é? Servir os outros é complicado, mas temos que aprender a servir os outros, sem, obviamente, destituirmos das nossas características e da nossa personalidade. Eu penso que é um bocado isto. E os templários, era importante referenciá-los dentro do contexto da filosofia gnóstica e aqui dentro do como é que eles nascem. Eles nascem dentro de uma ligação. Eles, antes de serem templários, não se chamavam templários. Eram os pobres cavaleiros de Cristo. Ora, há aqui uma ligação já direta a um ser que nós viemos conhecer há 2000 anos, como sendo Jesus Cristo, um ser ainda enigmático para nós, que nós não entendemos muito bem quem ele era, o que veio aqui fazer, porque historicamente já está, ninguém pode ter dúvidas de que isto assim foi, mas não sabemos o projeto e o objetivo da sua missão, apesar daquilo que ele nos falou, de amar os outros e todo esse processo de servir, mas que foi muito bem aproveitado pelos templários. Digamos que este ser, Jesus Cristo, se encaixa muito, tem ligações muito diretas a essa personificação de Sofia. Uma espécie de contracultura aos poderes instituídos, sendo eles cósmicos ou não cósmicos, mas que, se tivermos que construir, temos que construir pelo abraço do mundo, pela fraternidade, pelo amor. Portanto, e os templários acho que leram isso muito bem. Não sei se tinham na sua posse conhecimentos que a nós não nos chegaram, ou que se perderam, ou que ainda se mantiveram apenas nas suas perspectivas de contexto esotérico, mas o que é certo é que eles tinham um propósito para o mundo. E esse propósito é uma sequência daquilo que eu penso da construção decorrente da destruição atlântica. E que no futuro, ainda num futuro que esperemos que seja breve, possa vir a dar novas luzes, novas pistas para a construção do humano. Porque o que importa é construir o humano. Isto é o mais importante de tudo. Ou reconstruir, não é? E a manutenção do humano. Eu também acredito que, a nível dos templários, toda a sua sabedoria ficou preservada, reservada, apesar da grande destruição que houve de muitos dados, mas que provavelmente a essência desses dados estão ainda ocultos, porque ainda não é o tempo, não é? Ainda não é o tempo. E falando só um pouquinho mais sobre a alma lusitana, ou dando dados aos nossos ouvintes de reflexão, de pesquisa e estudo, que é interessantíssimo, é lembrar que Lusitânia, Lux, Luz, Luge, Deus Luge, deusa Luzina,
Tudo isso são pontos que merecem reflexão e estudo, porque são totalmente interligados com, com a serpente marinha, com a serpente da sabedoria, que na realidade, pronto, para aqueles que se impressionam com serpentes, não é na realidade uma serpente, mas que é apenas um símbolo, simbolicamente. Aliás, em todas as grandes culturas, a sabedoria foi sempre exemplificada com o símbolo da serpente, não é? Os nagas, os grandes sábios, eram chamados as serpentes, o povo das serpentes. Isso levava-nos também, se calhar, já a outros planetas, a outras áreas fora do nosso planeta Terra, não é? Será que na gênese destas civilizações, ou do princípio da nossa civilização, estiveram seres extraplanetários com essa Sofia mais, enfim, mais evoluída que a nossa? Provavelmente é muito complexo nós analisarmos esse contexto. Contudo, quando se reflete ou quando se estuda a questão da Atlântida, a Atlântida poderemos identificá-la como uma possibilidade de ligação a esses seres que eventualmente nós poderemos considerar como seres decaídos, portanto, digamos, anjos decaídos, que infelizmente para nós têm uma conotação negativa, mas eu não sei se é bem assim. Porque foi o reinício, se assim foi, como é óbvio, se os anjos decaídos, os anjos de capela existiram, e se a ligação a um determinado Deus, que podemos aqui também já identificá-lo como Sofia, se existiu, então isto tem um propósito, ou pode ter um propósito, e um propósito muito alargado, não só, no meu entender, na sua ligação a uma nova humanidade. O problema é colocarmos a questão: porquê uma nova humanidade? E porquê, se existe uma espécie de contrapoder ligado à Sofia no próprio cosmos, ou se existiu, porquê a necessidade de uma nova humanidade ligada a estes anjos decaídos e que tiveram a sua base de trabalho, eventualmente, a partir da Atlântida? E eu penso que aqui começamos a colocar questões muito mais profundas. A questão, filosoficamente, da qual nos temos debatido desde sempre: quem somos, de onde vimos, para onde vamos, o que andamos aqui a fazer. Portanto, são as grandes temáticas que urge encontrarmos resposta. E aqueles que julgam que nunca as vamos encontrar, penso que não devem pensar assim, porque nós temos que saber o sentido da nossa existência, não é? Alberto Camus diria que esta existência, dentro dos dados que temos, é absurda. Efetivamente é absurda, porque nós nascemos categoricamente para morrer. Se existe um propósito nisto, nós temos que saber qual é. Pronto. E é aqui que importa nós procurarmos as saídas e termos uma visão alargada, não pode ser uma visão muito restrita. E se isso for a possibilidade de caminho, então temos que equacionar qual a necessidade desta nossa raça, desta raça sapiens sapiens, deste novo humano, para qual a vontade do seu surgimento. Se isto se enquadrar dentro da possibilidade dos anjos decaídos, então há um propósito, ou pode existir um propósito. É um propósito de sofrimento, categoricamente um propósito de sofrimento. Mas se este sofrimento um dia tiver a sua vantagem ou a sua reconstrução de todo um cosmos, acho que pode ter valido a pena. Acho que pode ter valido a pena. Não sei. Não. Após estes minutos, aliás, meia hora que já se passou, esta primeira parte do nosso programa, hoje com a presença do professor Rui Fonseca, em que estamos aqui a abordar vários temas, porque todos eles são de tanto interesse que é como se quiséssemos, eu pelo menos, tentar abarcar todos estes conhecimentos aqui neste curto espaço de tempo, mas daremos o nosso melhor. Vamos agora para um curto intervalo e depois continuaremos com este interessante tema. Até já. Muito boa tarde a todos os ouvintes que só agora se juntam ao nosso programa Ponto de Palavras, emitido pela Rádio Manobras em 91.5, todas as quartas-feiras entre as 14 e as 15 horas. Como os habituais ouvintes já conhecem, o nosso sistema é termos sempre um convidado ou uma convidada que nos acompanhe em reflexão, em partilha de conhecimentos sobre tudo aquilo que nos envolve e que não pertence, digamos assim, às nossas realidades ditas normais. O nosso convidado de hoje é o professor Rui Fonseca,
com o qual já mantivemos uma interessante conversa da primeira parte e à qual vamos dar agora continuidade. Neste momento eu pedia ao Rui se nos falava um pouco mais sobre o livro. O livro, já falámos do conceito do Quinto Império e isso teve inúmeras derivações e maravilhosas derivações, mas neste momento que nos fala um pouco sobre a gênese do livro, o que é que o levou a escrever e, enfim, todo o contexto que rodeia esse livro. E sei que também vai fazer uma apresentação em breve sobre um outro livro que depois pegaremos um bocadinho também nesse aspecto. Mas neste momento vamos falar sobre Portugal e o Quinto Império por cumprir. Como já tinha dito, a questão de eu ter dado conta que a ideia do último profeta do Império, o Agostinho da Silva, estava a entrar no esquecimento, foi reavivá-lo. Portanto, aquilo que me levou a escrever o livro foi voltar a dar continuidade a este pensamento do Quinto Império que tinha em Agostinho da Silva, o seu último profeta. Obviamente, nem de longe nem de perto não quero considerar como tal, mas é importante não deixar cair este sonho com esta ideia. Foi essa a primeira vontade. No que toca ao livro, ele tem vários contextos. Um primeiro, já que foi referenciado, é a ligação à questão à sua gênese, ao profeta Daniel e ao rei Nabucodonosor. Depois entro numa temática mais antiga da Portugalidade, ou seja, na sua pré-história e anterior à própria pré-história, digamos assim, nessa ligação à Atlântida, aos seus construtores depois, enquanto já na origem da nacionalidade, no caso de Viriato e Afonso Henriques, e todo um contexto histórico, na ligação aos Templários, e reforça a questão da ligação de Dom Dinis também a este sonho, e há um contexto muito giro que marca Dom Dinis, que, por exemplo, ele já todos os anos abdicava do trono e colocava no trono em Alenquer uma criança que ele escolhia ao acaso, precisamente para ser considerado um imperador menino, que aliás que é uma ideia que fascinou Agostinho da Silva, no intuito de que o futuro rei do Quinto Império, entre aspas, se ele existir, obviamente vamos ver qual é a ideia depois literária neste contexto, terá que ser um imperador menino, alguém que se destitua do poder político, digamos assim, que é uma ideia interessantíssima. Depois analiso todas as descobertas também como uma vontade de dar novos mundos ao mundo, ainda dentro do contexto evolutivo do abraço fraterno do mundo, da ligação do Oriente ao Ocidente, que era um propósito dos Templários. E depois, infelizmente, o decaimento da Portugalidade, que tem, a partir de Dom Manuel e de Dom João III, que abriram portas, infelizmente, à Inquisição, um pelo papel, outra pela sua prática, e que destruíram Portugal. Estes dois últimos monarcas, um talvez não por vontade tão lúcida, outro por uma vontade, infelizmente, lúcida, negativa, acabaram por destruir, e o marco categórico dessa destruição foi a Batalha de Alcácer Quibir, e portanto nós nunca mais, ainda hoje, estamos a pagar toda esta negatividade. Portanto, hoje continuamos um bocado sem rumo político, porque perdemos essa inteligência que marcava as mentes templárias e que nós abandonaram. Pronto. Isto é um contexto político que o livro aborda. Depois o livro avança para um cariz literário e que foca logo Camões, sobretudo na Ilha dos Amores, já aqui uma tentativa de nos ligar aos deuses, às divindades, portanto, àquilo que eventualmente possa vir a ser o tal imperador, quiçá, de um Quinto Império. Bandarra, sim, categoricamente, também já falámos, o primeiro profeta, considerado o primeiro profeta do Império, nesse sonho de termos alguém que ligue toda a humanidade. Nós estamos todos desunidos. Isto não quer dizer que os reinos tenham que sucumbir, nem de longe nem de perto. Os reinos, os povos têm que manter as suas identidades, mas essas identidades podem ser muito mais conjugadas do que aquilo que estão a ocorrer hoje, porque no fundo praticamente estamos quase cada um por si, mas e, portanto nós temos que estar unidos, isso é o objetivo. O Padre António Vieira realmente fez uma leitura fantástica, e é com o Padre António Vieira que começamos a ligar o Imperador a Jesus Cristo. Ele diz que a pedra que vai derrubar os 4 impérios vai ser Jesus Cristo. Há aqui uma conotação já dentro da filosofia templária, porque os templários estão fortemente ligados
como dissemos, eles tiveram uma gente que eram os pobres cavaleiros de Cristo, embora depois tenham tornado muito ricos, faz parte do processo. E depois todo um entendimento que também é necessário nós constatarmos com a filosofia que surgiu no Porto, na Renascença, na Renascença portuguesa. Portanto, há aqui todo um valor fantástico, como o Leonardo Coimbra, o Sampaio Bruno, e que vieram desembocar nesse gênio maior, que pode ter sido um criador nato, mas também foi influenciado por Teixeira de Basquais, por ter estas nossas mentes brilhantes, Sampaio Bruno, etc., na questão do encoberto, na questão do que é isto do Quinto Império. E na mensagem... Está-se a referir a Fernando Pessoa. Sim. A mensagem de Fernando Pessoa é fantástica e fala-nos de que também ele tem aqui uma parte do livro em que fala dos avisos, e os avisos começam também com Bandarra, António Vieira, e tem um terceiro poema que não tem título, curiosamente, é o único poema que não tem título no livro. Tem o título terceiro, mas não é aberto, não é referenciado a nada, nem a ninguém. E categoricamente, neste poema, ele fala de que, escreve no livro à beira-mágoa, mas depois dentro desta mágoa que ele tem, começa a falar aqui, quando virás a ser o Cristo, quando é o Rei, quando é a hora, quando virás ao Senhor das eras portuguesas. Portanto, abre aqui o espaço a um novo advento desse mesmo Cristo, que é uma coisa que nós não entendemos muito bem. Ideia na qual eu peguei para avançar nesta questão do Quinto Império. Se o Quinto Império existir, então nós temos que o cruzar com a questão da segunda vinda do Cristo, neste novo segundo advento, que é, portanto, profetizado também pelo Bandarra, pelo Vieira e por Fernando Pessoa. Cristo, voltando aqui a esta temática que é muito cara aos templários, Cristo tentou cumprir em si todas as profecias. Contudo, sobre si próprio, parece-me que só fez duas. Uma que ressuscitaria ao terceiro dia, parece que a história narra isso, ainda que isso para nós seja assim um bocado absurdo, mas fala de uma segunda profecia, que é que viria uma segunda vez ao planeta, não como uma condição de soberano celeste, viria eventualmente acompanhado de todos os anjos, não sei o quê. Continua a ser absurdo para o nosso entendimento. Como é que nós vamos entender isto melhor? Como é que vamos perspectivá-lo dentro do nosso contexto terreno? Não temos capacidades para perspectivar. O que é certo é que o Fernando Pessoa abre, neste poema o terceiro, a possibilidade de que isso possa acontecer. É esta a minha interpretação. Não tem que ser uma interpretação real, ou seja, verdadeira, mas é aquilo que eu entendo, dentro daquilo que eu conheço, dentro da filosofia templária. Vamos ver o que é que dentro desta ligação ao Quinto Império isto se pode acontecer, se vai acontecer, ou seja, o que for, para nós é completamente ignorância que não há. Esse segundo advento de Cristo, em que também há pessoas que o sentem assim, o que não quer dizer que impossibilite esse advento dessa forma, não é? Mas que é, na realidade, a ideia crística. A ideia crística dentro de cada um de nós, é o crescimento crístico, a evolução que nos leva a esse cristal dentro de nós, em que cada ser encontra a si próprio o ideal do Cristo. Este livro, se me dá licença, só para dizer aos nossos ouvintes qual é a editora, editora Zian. Uma editora brasileira de São Paulo. Muito bem, Portugal. Portanto, este livro está em Portugal, não é? Em qualquer local normal de venda. Portugal e o Quinto Império por Cumprir, da editora Zian, do professor Rui Fonseca. Quero falar um bocadinho mais sobre esse livro. Eu tenho alguma curiosidade, só uma abordagem muito rápida, até porque o tempo voa realmente, acerca do que vai fazer agora no próximo domingo o lançamento. Um livro sobre um aspecto da reencarnação. É um tema que cada vez mais eu acho que seria importantíssimo chegar a mais público, a mais pessoas, que as pessoas possam perceber este contexto da reencarnação sobre outra óptica que não da filosofia cristã, ou católica, aliás, porque há uma grande diferença. Quer-nos falar um bocadinho desta apresentação que vai fazer no próximo domingo, Rui? Sim, não é no próximo, é dia 28. Okay. Dia 28, na Casa da Beira Alta, às 5h30.
portanto, vou refletir sobre o sentido da existência e, obviamente, apresentando essa ideia, portanto, ao longo da temática do livro, o primado da reencarnação, que é uma reflexão histórica sobre os grandes pensadores que abordam a temática, portanto, Pitágoras, Platão, Sócrates, o próprio Jesus Cristo, e faço, portanto, toda uma análise histórica, a própria distribuição pelo catolicismo desta ideia e a sua recuperação pelos próprios templários e por Allan Kardec, portanto, o grande mentor do espiritismo. Espiritismo, exatamente. Em função disso, iremos refletir sobre se é uma ideia válida ou não válida, se vale a pena, se não vale a pena, mas o que importa, para além de tudo isso, é encontrar caminhos. Acho que nós, neste marasmo que estamos hoje a viver, que é um marasmo político, económico, que nos causa sofrimento a todos nós, acho que mesmo isso não nos deve toldar o nosso raciocínio e devemos continuar a procurar caminhos, alternativas, e se sairmos do paradigma que foi criado ao longo destes anos, pode ser que ali ao lado mesmo de um paradigma esteja uma porta aberta, um portal de luz aberto para outros contextos. E, quiçá, recuperar a ideia de refletir, não recuperar porque ela foi tida como maldita, mas porque não ser, se ela for bem dita. Porque é que nós dissemos mal desta questão e temos receio dela? Porque não recuperá-la, não refletir sobre ela? Sem reflexão, chegar à conclusão de que ela é válida ou não válida, não devemos ser como os abstrusos, entrar a cabeça na areia. Devemos continuar à procura e a pesquisar e só descartar as coisas, não porque outros nos dizem. Nós é que temos que descartar as coisas. Não é porque entidades daqui ou dali nos dizem que a verdade está aqui ou ali. Nós somos os únicos construtores da verdade. Se não a procurarmos e construirmos a nossa cabeça por aquilo que os outros nos dizem, não estamos a fazer nada por nós. Bem pelo contrário, estamos a fazer muito mal a nós próprios, que somos um ser que deveria refletir e evoluir nesse contexto e não fazemos uso do nosso livre-arbítrio, porque acreditamos no que os outros nos dizem, quando nós temos a obrigação de pesquisar em nós e fora de nós qual é o caminho desse paradigma para uma nova construção. Isso, aliás, é outro dos aspectos que eu falo muito em termos de escrita e não só, que tem a ver com algo que falávamos em off, que é a programação quase perfeitamente organizada, a distração que se fomenta para a maior parte dos seres humanos, que os impede de pensar. As pessoas não estão a pensar. São as notícias, são as telenovelas, é o futebol e tantos outros processos alienantes que levam as pessoas a simplesmente estarem focadas nessas coisas como uma forma de proteção, acredito. Acho que todas as vezes que as pessoas pensam, isso provavelmente também as leva a patamares que assusta, não é? Porque aí há um reencontro com as verdadeiras realidades de cada um e as pessoas estão-se a desabituar por proteção, por medo, por hábito de pensar. E era muito necessário que cada pessoa reassumisse o seu comando, o seu próprio comando, o seu poder, a sua mestria e que tentasse, que não é fácil, mas tentasse libertar-se das amarras dessas mensagens subliminares e dessas distrações alienantes que o estão a impedir de pensar. Eu gostava que nos falasse um pouco de um livro que escreveu, que é Desejos de Amar o Porto. O Rui não nasceu no Porto, é de Villanova de Foscoa. No entanto, por aquilo que falámos um bocadinho em off e também pelo título deste livro, à partida e que faz toda a sua vida aqui, é uma pessoa que ama profundamente esta cidade. Quer falar um bocadinho do livro e para si do que é o Porto? O Porto é sinónimo de liberdade. Quando deixar de ser sinónimo de liberdade, deixa de ser o Porto. Portanto, se o Porto existe como genes da nossa nacionalidade, juntamente com Guimarães, portanto, como é lógico, mas aqui surgiram as ideias mais fulcrais do que é este país, o que é a nossa alma. Portanto, a nossa alma identifica-se com o Porto, com o dito azul e branco que é a matriz da nossa primeira bandeira. Portanto, é aqui que nós temos que... Este é o abraço do Porto, o abraço da liberdade, o abraço da fraternidade, o abraço de dar aos outros, de acolher os outros,
porque é realmente uma cidade fantástica. Nos acolhe a todos, é o nosso palco histórico, é a nossa mãe, digamos assim, a nossa mãe telúrica, é o Porto. O livro surgiu de uma vontade de dar às palavras, à construção poética, e é um livro que tem, tanto teve o seu início, se não estou em erro, em 1996. São 64 poemas que falam sobre os vários diversos do Porto, mais aspectos do Porto, começando pelo seu cariz histórico, com o cariz social, a sua beleza, a sua alma, a sua interioridade. E por ali vou perpassando várias imagens, vários contextos, e parece-me que é um livro, pronto, interessante, não é um livro assim poeticamente muito profundo, porque quando estamos a falar de coisas objetivas, de que amamos, e até pelo próprio amor acabamos por não ter grandes palavras subtis para falar sobre estas matérias. Mas a própria objetividade, mas é um livro que eu acho que está bem construído, e me deu muito prazer fazer, como é lógico, e dentro do qual também existem algumas canções que eu acabei por musicar, alguns poemas que eu musiquei, e que sempre que faço a apresentação do livro vou cantando aqui e ali um outro poema, que também é uma coisa que eu gosto de fazer sempre que faço qualquer Pois apresentação. é outra faceta que neste momento está a deixar sair, não é? Sim, a música Que é da expressão pelo canto. a música acho que é talvez superior, embora a construção do mundo seja matemática, a construção das emoções, dos afetos, tem que ser feita pela música. A música é a linguagem universal por excelência, e portanto é aí todos que temos no valor estético, no juízo estético, que nós devemos todos enverdar o mais rápido possível. Talvez assim possamos refinar o nosso cariz político, porque a política tem que ser é de certa forma a condução do mundo, e temos de estar todos unidos e ligados à política nesse contexto, mas só que tem que ser uma política séria. Quem sabe, se refinarmos um pouco mais o nosso juízo e concepção estética, não conseguimos criar uma política muito mais humana, muito mais fraterna. Acho que poderia ser um bom princípio. Então, a música é fantástica, e é por aqui todos que devemos ir, penso eu. Este programa aproxima-se já do seu final, do término. Isto hoje, além de ponte de palavras, foi muito mais do que uma ponte. Isto foi uma longa viagem. Foi uma viagem no tempo, foi uma viagem na história, foi uma viagem por uma série de conceitos, cada um com grandes novidades, que nos faz de novo olhar para esses conceitos, às vezes esquecidos, às vezes apagados já, com outros olhos, com outros interesses. E realmente passamos pela nossa história, pelos Templários, nós fomos à Atlântida, e não só, e estamos aqui na cidade do Porto, nesta belíssima cidade, e tão especial cidade, não é? Única na sua própria postura, também de rebeldia. Falámos hoje várias vezes de rebeldia em relação a esse ser que eu muito admiro, o grande filósofo e grande ser especialíssimo que foi o Cristo, não é? E que neste caso, na época dele, se chamou Jesus. E depois desta enorme viagem, desta fantástica viagem que fizemos, aquilo que retiramos, a essência desta hora de partilha, é a fraternidade. Aquilo que eu sinto, se me perguntassem qual era a palavra que surge, é realmente, como aliás o Rui referiu várias vezes, é o abraço fraterno. A fraternidade, ou aquilo que eu chamo uma maxi-fraternidade, algo que vai além do conceito normal da fraternidadezinha, mas que é a maxi-fraternidade, que é um conceito que existe na Conscienciologia. É esse conceito que nós temos que trabalhar, mas não é estar à espera que ela venha até nós, mas sim fomentá-la dentro de nós para que ela saia e extravase e chegue aos outros pelo grande abraço. Rui, muitíssimo obrigada pela presença, pela partilha. Foi sem dúvida alguma um tempo enriquecedor, precioso, e aprendemos imenso com a sua partilha, com os seus ensinamentos. Eu é que agradeço, como é óbvio, poder partilhar as ideias, e que estas sejam um ponto de reflexão e uma ponto de construção crítica de cada ser. Como dissemos também na conversa, se nós não fizermos por nós aquilo que temos a obrigação de fazer, quem é que vai fazer?
Acreditar nos outros não é solução. Nós temos que errar, ainda que para buscar as coisas temos que errar. Esse é o caminho do erro. Só se constrói, seja o que for, a ciência, isto ou aquilo, pelo erro. O nosso caminho é um caminho de erro. Então vamos errar para podermos avançar. Lembro, como todos os programas, todas as semanas lembramos qual é o nosso e-mail, que é pontedepalavras@gmail.com. Através deste e-mail podem contactar-nos, colocar questões, podem inclusivamente, se assim o entenderem, solicitar para os colocarmos em contacto com os nossos convidados, e assim faremos. Só nos resta despedir-nos, agradecer a vossa presença e lembrar que o fazer este programa não é só do lado de cá. É a vossa energia connosco e nós com vocês que conseguimos levar para o éter todas estas informações, toda esta partilha e toda esta energia de boa vontade, de paz. Muito obrigada e até para a semana.